Oi, eu sou a Dé e vamos falar sobre Fórmula 1. Tivemos 2 finais de semana seguidos de corrida, esse foi em Miami. Como que é o circuito? Ele é de rua, é novo, foi construído para a Fórmula 1 e estreou ano passado. Para esse ano tiraram algumas zonas de DRS e recapearam o circuito todo. E a Red Bull veio com uma pintura diferente, especial para esse GP, afinal para os 3 GPs dos Estados Unidos eles terão pinturas especiais. Como que foi o primeiro treino? Foi um treino quente, então a pista estava quente e os pilotos estavam com dificuldade na aderência. Logo que começou a contagem regressiva, os pilotos não perderam tempo, eles já foram para a pista treinar. Tivemos uma bandeira amarela porque o De Vries rodou na pista, mas tudo controlado. Na metade da sessão, o Hülkenberg estava indo bem, mas perde o controle do carro, vai para o muro, quebrou a suspensão, a asa dianteira, bandeira vermelha. Depois retoma o treino, tudo ok. Terminou com dobradinha da Mercedes, Russell, Hamilton, seguido de Leclerc. Segundo treino, pilotos já estavam ali com um pouco mais de aderência, estavam começando a treinar para a classificação. Muito tráfego, o Alonso até deu uma zombada do Ocon, que não deixou ele passar, o ex-companheiro de equipe, mas o Alonso falou que era o momento deles, os treinos, deles brilharem nos treinos, porque na corrida não fazem muita coisa. Magnussen deu uma rodada, mas por muita sorte não bateu no muro, por pouco, viu? E a McLaren, muito ruim mesmo. O que ela progrediu na outra corrida, nesse circuito, não estava indo nada bem. E o Leclerc, no final, bateu no muro. Estava indo super bem e bateu no muro. Bandeira vermelha. Terminou com Verstappen, Sainz e Leclerc com o terceiro melhor tempo. Terceiro treino. Nesse treino ficou muito competitivo ali entre as Red Bulls e o Leclerc para ver quem fazia o melhor tempo. Passados 30 minutos, o Verstappen marca o melhor tempo para essa pista. E terminou como? Verstappen, Leclerc e Pérez. Classificação. Ventando muito na classificação, então dependendo da curva isso deixa o carro mais instável. Muita gente levando fechada na pista ou nos boxes por causa de largadas inseguras. Hamilton com Magnussen, Joe com uma Ferrari, Hülkenberg com uma AlphaTauri. E de novo ali, uma competição entre Pérez, Leclerc e Verstappen. E no final, ficou com Verstappen. E surpreendendo que Magnussen, Hülkenberg, Bottas e Albon muito bem nesse Q1. Faltando 2 minutos para o final, os 2 pilotos da Mercedes estavam em 16º e 17º. Mas depois fizeram uma volta rápida e pularam ali entre os 10 melhores. Quem que saiu? Norris, Tsunoda, Stroll, Piastri e Sargent. Vocês viram que o De Vries conseguiu passar para o Q2, né? E o Stroll, por que ele saiu? Ele foi com pneus usados. Então, tinha usado ali no treino e a equipe achou que isso seria suficiente para ele passar para o Q2. Mas não foi. Largou em 18º. Q2, como é que foi? Não teve nada demais. Verstappen ali marcou o primeiro tempo, seguido de Leclerc e Sainz. E, de novo, a Mercedes, faltando 2 minutos para o final, estavam ali em 13º e 14º, zona de eliminação. E aí, fizeram a volta mais rápida e Russell terminou em 10º e Hamilton terminou em 13º. Alguém me fala? Porque não fez no setor? O primeiro setor não foi muito bom. Alguém me fala como é que a Mercedes tá esse ano? Tá pior que ano passado, né? Saíram Albon, Hülkenberg, Hamilton, Joe e De Vries. E o Magnussen conseguiu passar para o Q3. Q3. Verstappen estava fazendo uma volta rápida, mas deu 2 saídas seguidas da pista e aí tirou o pé. Pérez marcando ali o melhor tempo, Magnussen também indo muito bem, Bottas e Verstappen ainda não tinham tempo. Verstappen ele errou, então foi para o box. Faltando 2 minutos, Leclerc estava indo super bem, estava em volta rápida, perde o controle do carro e no mesmo ponto de sexta-feira ele vai e bate no muro. Gente, bandeira vermelha. E aí, acabou a classificação. Bottas e Verstappen sem tempo marcado. Pérez
pole position. Depois veio Alonso, Sainz, Magnussen em quarto, parecendo Interlagos, que deu bandeira vermelha e Magnussen ganhou pole position. Então, isso já é motivo de muita alegria para a equipe. E o Gasly ficou em quinto, que começou bem ali na sexta para a Mercedes, dobradinha no primeiro treino, terminou muito mal no sábado. Hamilton saindo no Q2 e Russell passando para o Q3 em décimo. Como é que foi a corrida? Os 7 primeiros largaram de pneus médios e depois ali estava mesclado no pelotão entre duros e médios. Como é que foi a largada? Pérez largou muito bem, Magnussen ele já perdeu 3 posições, De Vries e o Norris se tocaram, mas segue baile, também perderam posições. O Ocon ele passou o Verstappen na primeira volta, mas logo depois o holandês volta e passa o Ocon. Piastri e Norris, eles largaram de pneus macios, então a largada do Piastri foi super boa, mas logo depois ele vai perdendo porque eles ambos tiveram que parar no box para trocar o pneu. No final da primeira volta, Pérez já estava a 1 segundo do Alonso. Sargent ele entrou no box na volta 3 para trocar a asa dianteira. Teve uma disputa ali pela sexta colocação entre Magnussen, Leclerc e Verstappen. Magnussen ele passou o Leclerc, depois o Leclerc passou o Magnussen de volta. E na reta o Verstappen passou os dois e o Magnussen aproveitou e passou o Leclerc. Verstappen em sexto, estava a 2 segundos do Russell e a cada volta tirava um pouco de tempo do Russell. Teve uma disputa ali pela quinta colocação entre Gasly, Russell e Verstappen. Na volta 9, o Verstappen deixa para afiar quase na curva, passa o Russell. Na volta seguinte, no mesmo ponto, o Verstappen passa o Gasly. E o Russell aproveita e passa junto. Com o meio do pelotão ali, como é que tá? Tem uma batalha pela 10ª colocação entre Bottas, Hülkenberg, Albon e Hamilton, todos com diferença abaixo de 1 segundo, mas ninguém passa ninguém. Leclerc passa o Magnussen na volta 10-13, Magnussen passa de volta, o Leclerc faz de tudo para tentar passar, e o Magnussen conseguindo se segurar na frente do grid. E o Leclerc só consegue passar o Magnussen porque ele vai para o box. Pérez passava com a volta mais rápida, vinha o Verstappen passava e tomava a volta mais rápida. Isso que o Pérez estava com um pneu médio e o Verstappen com pneu duro. Verstappen colado no Sainz, passa de passagem, cola no Alonso, abre a asa e passa. Em 15 voltas, o Verstappen ganhou 7 posições. E os que largaram de pneus médios no meio do pelotão estão parando para trocar pelo pneu duro porque viram o rendimento do Verstappen, único de pneu duro lá na frente. Russell e Leclerc param no box, trocam por pneu duro e voltaram em 12º e 15º. E nisso Hamilton está em 7º. Passou o Albon e estava com dificuldade para passar o Hülkenberg. Pérez vai para o box e Verstappen lidera a corrida. E o Pérez volta em 4º. Sainz, que foi para o box, voltou em 8º, já passou Hamilton e passa o Magnussen, o Hülkenberg e fica em 5º. A Ferrari chamou muito em cima da hora o Sainz para entrar no box. Ele entra no box fritando o pneu e recebe 5 segundos de penalização, porque ele excedeu a velocidade. Alonso passou na volta 27 o Sainz de passagem, parece que o Sainz estava parado, e o Russell está escalando o pelotão. Passa o Stroll, Gasly, Tsunoda ficou atrás do Hülkenberg, mas diferente do Hamilton, ele consegue passar facilmente. Como é que está a metade da corrida? Verstappen, Pérez, Ocon, Alonso e Sainz. Alonso, na volta 29, passa o Ocon, lembrando que o Alonso estava de pneu duro e o Ocon não trocou ainda. Sainz, na volta seguinte, também passa o francês. Russell está chegando no Hamilton. O engenheiro do Hamilton falou que o Russell estava chegando e relembrou que a disputa não era com o companheiro de equipe, sim com o Ocon. Então o Russell vai e passa o Hamilton. E o Ocon está perdendo posições. O Russell passou o Ocon também e ficou em 5º. Volta 35, Verstappen ainda não parou. O engenheiro dele falou que podia acelerar, podia gastar o pneu dele, e ele fazendo lá volta mais rápida atrás de volta mais rápida.
Volta 37 acontece, Leclerc finalmente consegue passar o Magnussen. Acho que o Leclerc hoje vai sonhar com o Magnussen. E o Russell, de repente, chega no Sainz. Chega e passa. Impressionante. Muito boa ultrapassagem. Nesse ponto, quem ainda não parou? Verstappen, Ocon, Hamilton e Stroll. Volta 38, Hamilton vai para o box. E na volta 40, o Ocon vai também. Hamilton volta do box e ficou atrás do Bottas e perdeu tempo. E nisso, o Ocon vai chegando, sai do box e volta com tudo. Hamilton passa o Bottas, o Ocon passa também e aí fica atrás do Hamilton. O Verstappen está sobrando lá na frente, a 18 segundos do Pérez. Alonso em terceiro sozinho, porque o Russell estava a 7 segundos. O Stroll parou na volta 43, só faltava o Verstappen. E aí, na volta 45, ele para. E saiu batendo roda com o Pérez, e o Pérez liderou a corrida. E aí teve a competição entre os companheiros de equipe da Red Bull. Pérez defendeu 2 vezes, não deixou o Verstappen passar. Mas querer disputar os pneus novos do Verstappen com os pneus que o Pérez estava, não tinha como. Hamilton tentando chegar no Magnussen, estava a 1,5 segundos, daqui a pouco estava 0,9, depois 0,3, consegue passar. E aí ficou a 3,5 segundos do Leclerc. E cada volta ele tirava 1 segundo de diferença. E o Pérez perguntou assim para o engenheiro de equipe, o Verstappen está com alguma dificuldade? E aí o engenheiro falou, não, ele só está administrando o primeiro setor. Como é que o Verstappen vai estar com uma dificuldade se ele está em primeiro e fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida? Se ele estivesse com dificuldade, ele estaria em segundo e não você, né? Stroll, ele saiu do box e voltou com tudo, passou o álbum, teve uma disputa ali com Bottas e consegue passar. Leclerc chega perto do Gasly, não deu para passar na reta, mas o Gasly deu uma errada. Leclerc passa e o Hamilton chega e passa o Gasly também. E se aproxima do Leclerc, começa ali a perseguição. Faltando 3 voltas para o final, Hamilton passa o Leclerc, que o ferrarista não estava nem esperando. Hamilton vai abrindo 1 segundo de diferença. Como é que terminou a corrida? Verstappen em primeiro, depois Pérez, Alonso, Russell e Sainz. E a Alpine teve um bom desempenho, terminou em 8º e 9º, e Magnussen conseguiu 1 pontinho, terminando em 10º. A gente volta agora dia 21, com o circuito da Emília-Romagna, o autódromo da Ferrari. Tchau, nos vemos!